Procrastinar é você estar sempre adiando coisas, né? Você deixa de fazer de imediato uma coisa, vai adiando para amanhã, para depois de amanhã, e você acaba não fazendo. A gente tem que ver o seguinte, a procrastinação, é comum que a gente tenha algum nível de procrastinação em determinado assunto, dificuldade de priorizar coisas, mas hoje a gente vive uma procrastinação muito maior. Por quê? Aumentou a nossa possibilidade de distração. E eu digo o seguinte, o grande motivo de procrastinação hoje chama-se redes sociais. Ou celular. As pessoas hoje, elas sentam para fazer uma coisa com o celular do lado. E aí ela começa a fazer, entra uma coisinha ali do WhatsApp, ou do Twitter, ou do Instagram, e aquilo, né? Das redes em geral. Então, o que acontece? A pessoa não consegue mais priorizar. E é uma coisa inacreditável o sumidouro de tempo que é a rede social. Porque você fala assim, vou ficar 15 minutos, passam-se 3 horas. Porque você abre milhões de possibilidades. Você começa a entrar na vida de daqui a pouco uma coisa dá um link para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, que você acaba esquecendo até o que você foi fazer. Né? Você vai dar um Google para procurar não sei o quê. Entra uma mensagem, quando você vai ver, você esqueceu do que você estava realmente procurando. Eu costumo dizer o seguinte, outra coisa também, eu acho que todo mundo hoje vive essa coisa do excesso de estímulo, fazendo você se desvirtuar do que tem que e deve ser feito. Tá? E tem uma coisa tão interessante na rede, você vê que a rede cada vez evolui mais para capturar a sua atenção. Antigamente você tinha uma questão que não tinha o tal do story. Né? Por que o story foi colocado? Porque o story vai sair do ar. Então cria-se a urgência de você ver. O feed, não, o feed vai ficar ali. Você vê que assim que entrou o story, rapidamente as pessoas fazem muito mais acessos no story do que no feed. Porque ali é para ficar. O outro não, você quer saber o que a pessoa está fazendo ali naquela hora. Isso é muito ruim porque a gente vê o seguinte, as pessoas que fazem as redes sociais são pessoas extremamente competentes em capturar a sua atenção. Porque a sua atenção vale dinheiro e vale muito dinheiro. É o tal do neuromarketing. Eu diria que as pessoas que fazem redes sociais, principalmente ligadas ao marketing das redes sociais, elas são as pessoas que mais entendem o funcionamento cerebral. A imagem captura muito mais a gente do que o som ou qualquer outra coisa. O que eles fizeram? Eles botaram o story, eles botaram para você botar som na imagem. Então você está capturando o cérebro de duas maneiras, na imagem, no som. Estão fazendo tudo porque eles realmente estudam. Agora, é tão interessante que as pessoas que vivem, que criaram as redes sociais, são as mesmas que não deixam seus filhos mais do que 1 hora em rede social. Então significa que eles têm noção exata do tamanho da captura que isso pode ser, do tamanho da procrastinação que isso pode levar. Então eu sempre digo, se a gente não tiver conhecimento suficiente, a gente vai ser capturado por isso e a gente só vai ver o lado ruim da coisa. Tem um filme maravilhoso que é o Dilema das Redes, que eu sugiro, já até sugeri, vou sugerir de novo, que as pessoas vejam. Porque assim, se os criadores estão querendo diminuir o tempo, é porque isso tem um poder de captura do teu cérebro muito grande. E aí é uma captura que faz com que você deixe de ter o controle do seu cérebro. Né? O cérebro é uma máquina que a gente tem que conduzir. Nós não somos nosso cérebro. Nós somos o diretor, o roteirista de tudo que o cérebro vai viver. Então a gente precisa ter essa noção de que a vida a gente tem que pautar. Qual é o script da vida para evitar a procrastinação? O script é, eu pauto hoje o que eu vou fazer amanhã. E primeiro eu faço as coisas que precisam e devem ser feitas. Depois, sim, que eu vou me divertir ou eu vou para a rede. Então assim, não deixem nunca de fazer, porque é programado para te capturar. E aí a procrastinação nunca terá jeito. Tem um estudo muito sério feito
por um profissional que eu gosto muito, é o Nabuco, professor Nabuco, de São Paulo. E isso antes da pandemia, tá? Que eu acho que cresceu muito. Ele dizia que o brasileiro gasta em média, tá? Gastava em média lá em 2018, entre 2018 e 2019, 8 horas por dia. Então, assim, 8 horas é uma jornada de trabalho. Se a gente entender que dentro dessas 8 horas, tem 8 horas que você tem que dormir, então sobra 16, quer dizer, 16, sobra mais 8 para fazer todo o resto. Então, o que é todo o resto? Alimentação, necessidades básicas, lazer, dar conta da sua vida pessoal, da sua vida familiar. Essa conta não fecha. Então, por exemplo, se a pessoa gasta 8 horas por dia, em média, de rede social, dentro do trabalho ela está procrastinando. Ela está acumulando trabalho, ela não está fazendo coisa. Dentro da sua vida pessoal também. Dentro da sua vida familiar também. Então, antigamente se falava muito em procrastinação só para TDAH. Os TDAHs têm uma dificuldade muito de iniciar as coisas. Não porque eles estão na rede social, isso eles sempre tiveram. Porque a gente pensa e a gente se perde naquele turbilhão de possibilidades e não começa a executar, né? O que vem da rede social é totalmente diferente. Na realidade, não se pensa nada. Você, quando está na rede social, você está num movimento compulsivo de ver a vida dos outros. É uma loucura isso. Ou então, de produzir material achando que a sua vida pessoal é super importante. Eu costumo dizer que a rede social trouxe uma coisa, enalteceu uma coisa narcisista, que eu acho que se tornou uma sociedade de espetáculo de narcisistas. Hoje você vai vendo que isso vai tomando uma dimensão e com uma vaidade. Todo mundo quer ser protagonista de uma novela da sua vida. Só que tem gente que, eu fico pensando, não tem protagonismo para todo mundo. Então, assim, não dá para a gente ser super protagonista o tempo todo. Não dá, isso não é possível, não tem tantos protagonistas. Existem, todos nós temos papéis? Todos nós temos papéis. É que nem, por exemplo, dentro de uma colmeia, todo mundo quiser ser a abelha-rainha. A abelha-rainha é uma. Não tem como ser todo mundo. Então, eu acho assim, a história da vida da gente é uma coisa que tem que ser da gente, para uma autoavaliação, para uma autopercepção, não para ser dividido. E isso gerou uma coisa que as pessoas fazem tudo, se alimentam, saem, vão à festa. Tem pessoas que vão à festa só para tirar foto. Tem gente que vai, eu já soube disso, tem gente que vai, tira as fotos e volta. Tipo assim, tirou as fotos e vai embora. Mas não é de ter vivido uma experiência, é de postar. É como se as pessoas tivessem necessidade de estar presente em tudo. Ou tudo que é tudo que é da hora, digamos assim. Isso é muito ruim, porque se a pessoa está nesta necessidade, ela não está vivendo vida nenhuma. Nenhuma. E ela está procrastinando o que é mais importante, a sua evolução como ser humano. E a autossabotagem é isso, quando a pessoa interfere negativamente na sua própria vida. São aquelas pessoas que quando elas sonham com uma coisa, aí todo mundo se reúne, ajuda para que ele possa obter aquele objetivo. E aí quando está perto de conseguir, de começar a ir numa trilha para alcançar um determinado patamar, ele mesmo se autodestrói. É mais ou menos como uma bomba programada para estourar na hora que essa pessoa está atingindo aquilo que ele sonhou ou aquilo que ele achou que era o sonho. Um autossabotador sempre é uma pessoa que tem uma idade emocional muito aquém da sua idade real. É como se fosse uma pessoa que parou ali o desenvolvimento emocional na infância, na adolescência e que tem profunda dificuldade de admitir a entrada na vida adulta. O autossabotador, ele tem tanto medo de assumir a sua vida adulta, a sua independência, a sua liberdade, como lidar com as frustrações, como acionar a sua resiliência, porque a resiliência a gente só consegue acionar através do sofrimento, através dos desafios, que ele prefere sair fora do jogo. Então ele arruma uma desculpa
que é ínfima, que não justifica, para ele sair dessa trilha do crescimento. Tem uma tarefa a fazer, na vida adulta, você tem que fazer. Ninguém vai fazer para você. Por exemplo, pagar suas contas, ir a um compromisso profissional ou ir a um compromisso social. Você não tem como mandar representante. Então, ele vai procrastinando aquilo, sempre esperando que alguém faça. E é interessante ver que os autossabotadores atraem pessoas que muito maternais, de espírito maternal, seja homem ou mulher, que acaba sendo muito ruim, porque sobrecarrega essa pessoa, a relação fica como mãe e filho, ou pai e filho, ou mãe e mãe. O sabotador é quase um filho que saiu de casa, quer sair de casa, mas ele quer continuar almoçando na casa da mãe, lavando a roupa na casa da mãe, que os pais paguem as suas contas de condomínio, de IPTU, é mais ou menos isso, é a dificuldade de se tornar um adulto, de se tornar uma pessoa inteira, porque assim, liberdade tem um preço. O autossabotador, ele não quer pagar o preço do crescimento. Ele tem tanto medo, porque um autossabotador, no fundo, é uma pessoa muito medrosa. Ele tem tanto medo do crescimento que ele prefere desistir no meio do caminho. E nisso ele vai largando tudo no meio do caminho. Na hora de realmente requestionar sua vida.